Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos, né, iniciar essa programação aí dessa semana, logo depois do Carnaval, né, da qual a gente deu uma pequena parada, né, para aproveitar aí o feriado, mas estamos de volta, né, para conversar sobre os temas que a gente sempre fala, né, política, né, os temas que são de interesse aí da nossa sociedade, principalmente da classe trabalhadora. Mas, além disso, nós, mesa de debates, conversamos também sobre cultura. Quem acompanha a gente sabe que, né, onde tem algo sobre cultura, o mesa de debates está lá, principalmente, né, na questão da cultura alternativa. E no dia de hoje, né, vamos falar de cultura e vamos falar de música também, né? E a minha convidada é a Gabi, né? Ela que toca no QI a menos, né? Uma banda que eu já tive a oportunidade de entrevistar, né, o vocalista há muito tempo atrás, no começo do Mesa de Debates, e vamos falar aí de cultura, vamos falar também um pouco de política e também vamos falar um pouco aí do papel aí da mulher na chamada cena underground. Então, sem muita demora, tudo bem, Gabi? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Bom, já me apresentou, nem precisa falar mais nada. Eu sou a baixista aí do QIA Menos. Estou aqui também para fazer a propaganda do vídeo. Já posso começar a falar. Estamos aí. Pode mandar as perguntas. Vamos lá. Então, a primeira pergunta que eu faço aí para você, Gabi, né? Já vamos tacar fogo aí na fogueira aí já logo de uma vez, né? Falar um pouco aí sobre a cena e principalmente sobre o rock de uma maneira geral. A gente está acompanhando, né, que existe muita expressão, pelo menos aqui na nossa cidade de São José, de setores aí conservadores que, né, curtem esse estilo. O que está acontecendo com o rock? Tá ficando careta, né? Tá ficando conservador, né? Tá virando música de tiozão, né? Com ouvir um post de forciado, né? Qual que é a pegada? O que está acontecendo? Bom, minha visão sempre foi uma música mais conservadora, né? Acho que a gente só não tinha informação ainda suficiente para entender os dois lados aí da história. Porque a gente tem o cara mega conservador, né? Tá falando mal dos homens aí, o machista que vai falar sobre mulher. E tem a parte mais romântica ali, que eu acho que é a parte mais amena, mas rock é uma música conservadora, não adianta. Tem os subversivos aí, mas a gente sabe que não é bem assim. Acho que a idade chega. Eu já sou uma tiazinha aí, uma da mãe do punk rock, né? Já virei mãe e tô aí nessa fase. Eu vi um meme hoje até que um cara conversando com um cara mais de 30 conversando com um de 20, falando, né, sobre o show do Blink que vai ter agora no meio do ano, no Lollapalooza e tudo mais. E o menino fala pra ele, de 20 e poucos, fala pra ele: "Nossa, tão legal, parece música que o meu tio escuta. Eu vi uma camisa do Blink esses dias no brechó". Falei: "Meu Deus do céu, hoje eu sou essa pessoa, tá ligado?" Porque daí ele fica no quarto com aquela música triste do Blink, assim, tocando, tipo, chorando na camiseta dele. Então, assim, tá ficando velho. A gente tá tentando parecer mais novo, mas tá ficando velho. E eu acho que não tá deixando de existir. Eu acho que quem fazia antes, né, aí há 10, 15 anos atrás, realmente tá perdendo a força, porque a gente tá velho. E tá vindo uma onda nova, mas eu acho que não é a mesma linha que era há 15 anos atrás ali, entendeu? Não é aquele processo cólera da vida que vinha arrastando todo mundo. Agora eu vejo muito essa área do crossover, muita banda nova para essa linha que também tá dentro do underground. E assim, eu fico chocada quantidade de pessoas de 16 a 20 anos que colam nesse rolê e eu não conheço ninguém. Detalhe, eu não conheço ninguém. Mas eles estão vindo com força, espero que mantenha assim. Certo. E, Gabi,
E como fazer diferente, né? Como transformar esse conservadorismo, né, em algo crítico, em algo, né, para se questionar aí tanto o sistema, o governo, né, o modo de produção econômico e muito mais, né? Como fazer esse estilo de música virar algo crítico, né? Como muitas pessoas, ao meu ver, aí já fazem. Ó, eu acho que a gente tem que pontuar aquilo que nos incomoda. Eu acho que é o caminho mais fácil para você fazer uma letra, uma composição, é em cima daquilo que te incomoda, que além de você externar aquilo, né, você consegue pontuar. Então, por exemplo, eu me sinto muito à vontade, eu como mulher me sinto muito à vontade fazendo letras falando sobre machismo, porque é aonde me pega, é onde me incomoda. Eu, por exemplo, não me dou muito bem com letras falando sobre política. O Diego, por exemplo, né, que é o vocalista e o compositor aí mais ativo do que a menos, ele se dá muito bem falando disso, que é uma coisa que incomoda muito ele. Então, eu acho que é bem isso, você colocar o seu questionamento daquilo que te incomoda e você trazer o seu lado também. Eu acho que fica mais fácil você fazer música dessa forma, no meu ponto de vista. Não sei se tem jeito mais fácil. Sim, e o que falar desse pessoal, né, que fala que, já que nós estamos falando de política, que política e música, política e rock não devem se misturar? Cara, hoje que a gente mais vê na internet, pelo menos na minha bolha, assim, tudo é político, né? A moda é política, a televisão é política, tá tudo envolvido. Acho que quem ainda diz que a música não é política, não conhece música. Porque sempre foi assim, né? A música quebrou barreiras lá na ditadura. Então, vir falar pra mim que música não é política, a pessoa não conhece música. Sinto muito. Não tem muito da onde fugir. Não tô nem falando do rock em si. Tô falando de todos os estilos. A gente tem histórias aí de música antiga de várias épocas que era feito para realmente quebrar as barreiras, esconder coisas e contar segredos, né? Então a música não tem como não ser política. Sim, e Gabi, já que, né, você falou da questão, né, do machismo, né, como que você entrou nessa questão da cena e como que o público, né, te recebeu, né? Você sentiu uma certa aversão por ser mulher, né, do público ou não, né? Como que foi esse processo? Bom, eu comecei a tocar já faz um bom tempo. Eu comecei a tocar em si com instrumento em casa com 12 anos, com 14 eu já tinha banda punk. Então foi lá no meu primeiro colegial. Eu não arrumava, não conseguia meninas para tocar comigo. Eu era a única menina que eu conhecia que tocava. Alguma cantava, tentava fazer alguma coisa no violão e era muito difícil achar quem quisesse tocar comigo. Quem que vai querer tocar com uma menina baixinha, pequenininha, com a guitarra toda cheia de desenho animado, coisa de florzinha, coisa das meninas superpoderosas? Ninguém queria tocar. E aí eu fui caçar mulher para tocar comigo, né? Eu tinha uma banda no colegial que era só de menino, eu e mais 4 meninos. E aí eu fui caçar mulher. Aí eu não achava. E eu tocava guitarra. E aí eu decidi aprender a tocar baixo. Porque eu não achava nenhuma menina para tocar baixo. Achei uma guitarrista e uma baterista, mas não achava ninguém para tocar baixo. Aí arrumei um baixo e fui tocar baixo. Não gostei da formação da banda. Arrumei, peguei, ensinei baixo pra minha melhor amiga. Ela aprendeu a tocar baixo e eu fui pra bateria. E foi assim, até eu conseguir formar a cólica. Mas ninguém gostava, a gente ia mesmo pra incomodar, assim. Era difícil. Eles chamavam a minha banda que eu tinha com os meninos, né? E eu falava, eu tenho uma banda só de menina, eu e mais duas. A gente pode vir também? E foi nessa, me infiltrando junto com os caras que eu consegui sair para tocar. E gravamos demo, né, que é a falecida aí Cólica, de 1000 anos atrás. E foi uma doideira. Mas é sempre difícil achar mais mulheres, os caras. Esse negócio de falar, ah, não, porque no punk é diferente, porque nessa cena é diferente. Não é. Tem gente que olha torto, tem gente que não acredita. Várias vezes eu, com equipamento de bateria, perguntava quem que era o baterista. Eu falava, eu sou a baterista.
Mas nessa banda, cheia de homem, eu sou a baterista. Isso não tem como não dizer. Várias vezes foi assim. Muitas vezes. É, deixa eu entender, você além de guitarrista, baterista, também é baixista, também é baterista? É, a minha primeira vez que eu tô tocando realmente baixo numa corda em uma banda é no QI a menos. Antes disso eu só era baterista. O QI a menos foi um escorregão que aconteceu, assim, como eu sou casada com vocalista, eles precisavam de baixista, eu tenho baixo, e eles não estavam me encontrando, eles falaram, Gabi, toca aí com a gente, vamos ver se dá certo. Daí eu relutei por um bom tempo. Eu já estava tocando bateria no Coruja de Gota. Não, toquei por um bom tempo bateria no Coruja de Gota, antes disso no Reagir, então sempre fui arrastando uma banda por cima da outra. E aí surgiu que eu ia menos pra tocar baixo. E agora eu não quero sair mais da frente, eu quero causar no palco. Sempre fiquei atrás da bateria escondida, agora tô lá na frente, no front. Certo. E a gente, eu falei que no começo da entrevista, né, que, né, de uma questão de um conservadorismo, né, não na cena do punk, né, mas na cena do próprio rock, do heavy metal. Eu presencio isso muito forte aqui em São José. Mas ao mesmo tempo, num cenário nacional, né, eu pude contastar aí várias bandas boas, né, que surgem aí, bandas femininas, né? Como que você vê esse processo de, aí, de bandas femininas, como por exemplo a própria Nervosa, Cripta, acho que são a expressão máxima aqui no Brasil. Cara, eu acho que as minas mandam muito bem, assim, todo mérito pra elas. Só que se todo mundo acompanhar, o triste é isso, todas passam pela mesma coisa, todas são questionadas, mesmo sabendo do potencial. Eu acompanho tanto a Nervosa quanto o Cripta, acompanho também Escrotas, e elas falam abertamente, não no perfil da banda em si, né, nos perfis pessoais. É até interessante sempre você seguir as meninas nos perfis pessoais, porque elas dão várias dicas. É ótimo. Além da banda em si, vai atrás das mulheres que estão ativas ali, né? E é assim para todo mundo. Reclamam do machismo, tem lugares que também elas falam que não vão, porque banda X vai tocar, banda Y vai tocar, não dá para manter. A gente teve um caso recente, eu não lembro qual casa de show também do heavy metal aí de São Paulo. As meninas foram convidadas, elas foram e elas não tocaram. Porque teve uma banda que encrencou com as meninas e não deixaram, tipo, não queria que elas tocassem. Aí elas falaram assim: não, infelizmente, a gente não vai tocar aqui, porque não dá pra compactuar com esse tipo de coisa. E é o que se passa, cara. Não tem para onde fugir. E como combater, Gabi, isso, né? E qual que é o papel aí, né, dos músicos, da música de modo geral, para combater, né, essa questão aí que a gente está falando? Eu acho que falar e responder, no mínimo, à altura, né? Tem muita mulher que tem medo, porque tem que ter medo, não adianta, os caras são maiores, eles estão normalmente em maior quantidade no rolê. A gente vê muito mais rolê de rock, muito mais homem do que mulher, né? As mulheres que estão lá, boa parte são porque estão com o cara, porque tá namorando, alguma coisa do gênero. Se eu tiver errada, me interrompa, mas é a minha visão. E falar, já aconteceu várias vezes de um cara vir fazer uma piadinha, passar a mão, chama outras meninas que estejam no rolê, sempre vá. É a historinha do carnaval, não anda sozinha. Entendeu? Mulher não dá pra andar sozinha, infelizmente. E é isso, falar, contar para as outras, uma ir falando para outra, fazer essa rede mesmo de apoio. Lembrar que não é uma competição. Ninguém quer ser a mais bonita do rolê, ninguém tá todo mundo ali, todas as meninas estão ali para curtir o som também. Então, lembrar de se apoiar mesmo é o caminho mais fácil da gente tentar vencer um pouco disso, porque é muita coisa, então é bem difícil. Mas falar mesmo, e falar para todo mundo, para que todo mundo saiba.
Ô, Gabi, né, você falando aí na sua época, né, de colégio, que você queria montar banda e que não e tinha dificuldade de achar, né, meninas que tocavam instrumento, aí eu te pergunto, por que que dessa dificuldade, né? Qual que é o motivo e também se hoje, né, mudou, né, da época que você era estudante ou, né, continua a mesma coisa? Então, para mim, eu já era de uma escola um pouco mais também conservadora, apesar de ser estadual. A minha mãe foi relutante em me dar um instrumento musical. Ela não queria que eu aprendesse. Que mãe que quer que o filho aprenda, né, uma mulher aprenda a tocar? Não quer. Quer que vá fazer algum outro curso, mas não é de música, é muito difícil. Eu acho que isso existe até hoje. Ninguém quer ter um filho que quer ser músico, né? Sejamos sinceros, ninguém fala, mas você não vai conseguir viver de música. E há 20 anos atrás, o negócio era ser engenheiro, ainda mais aqui em São José, né? Você mora aqui, você sabe que tem sei lá quantas indústrias. Eu sou formada em química. Então, assim, eu fiz o técnico em química, minha mãe achava uma perda de tempo eu aprender música. E eu falava que eu queria fazer faculdade de música e ela não deixou, porque eu já tocava vários instrumentos. E fui fazer faculdade de química. E não me formei em química. Então, assim, eu acho que vem nesses episódios mesmo da criação, não é aquilo que os seus pais querem para você. Eu acho que hoje em dia os pais estejam mais flexíveis aos filhos tentarem mais hobbies. Mas eu acho que também deve ser mais voltado na minha bolha do que no geral. Eu não tenho mais contato, por exemplo, com quem frequenta igreja e tudo mais. Eu não sei o quanto essas escolas mais conservadoras prezam por esse tipo de cultura. Ninguém. Você não, dificilmente você vê alguém na escola com uma guitarra ligando numa distorção, você vê só no violão, né? Então é muito difícil, eu acho, você achar. E para as meninas, eu acho que tem mais resistência ainda, porque não é uma coisa de mulher, né? Não, não tem essa. Não, dizem que não é uma coisa de mulher. Então, eu acho que a sociedade ainda está um pouco travada nesses rótulos aí. Então, e os pais também seguram muito. Tomara que todos agora entendam que faz parte, é bom ter hobbies diferentes. Eu queria muito que a Sofia aprendesse, né? Minha filha aprendesse a tocar tudo. Mas também não quer ainda, então vamos esperar o tempo dela. Eu acho que quanto mais souber, mais conhecimento, mais cultura, melhor. Certo. E Gabi, e como que você vê hoje a cena underground, o meio que você toca quando é para lidar com casos de machismo, né? Porque a gente sabe que em todo lugar ocorre, né? Como que é aí no meio onde que você toca, né? Não somente a banda, mas ao redor, né? Público. Como que essa cena underground lida com essa questão? Então, como eu disse, eu acho que ter as meninas envolvidas com voz ativa ajuda muito. Teve um caso de pessoa que passou a mão em um rolê, e aí avisaram os meninos, porque é aquilo que eu falei, as meninas têm medo, né? Então, ou anda em banda ou vai pedir para alguém ajudar. Então é isso, a gente se conversa, a gente se fala, a gente tem um grupo em WhatsApp. Então, se precisar, manda mensagem no grupo, chama alguém, vai até algum lugar que se sinta seguro, sempre, né? Para você passar essa mensagem. Então, a ajuda dos meninos também, que apesar de não acertarem tudo 100%, eles podem ajudar, então a gente passar essa informação. Ela fala, mas como que eu vou falar isso com o cara? Meu, não tenho o que falar, só fala, ó, me falaram isso, então você não pode ficar aqui. Porque foi uma denúncia, foi feita essa denúncia. Então, agir como em tom de denúncia mesmo. Ainda mais os organizadores. Eu acho que se as mulheres se movimentarem para falar, que é muito difícil a mulher falar. Hoje a mulher, dentro de casa, ela sofre, ela não fala. Então, assim, num rolê, vai expor mais ainda o cara. Se o cara tiver com um grupo de amigos maior, vai ter mais apoio do que a mulher.
que normalmente anda em grupos menores e conhece menos pessoas ali, entendeu? Então é isso, uma se une com a outra, entra em contato por rede social, fica uma seguindo a outra, e é assim que a gente faz. A gente tem até Instagram e grupos no WhatsApp pra gente falar sobre isso, né? E se precisar de ajuda, chama. Pode chamar, pode mandar mensagem. Eu digo até pode mandar mensagem para mim que tem que ir se conversando. Não tem outra saída. Se a gente não conversar entre a gente, os caras passam por cima da gente, cara. Certo, vamos falar um pouco aí, né, do clipe, né, que vocês lançaram, né? Conta aí como que foi o processo, a produção, do que fala o clipe. Eu ouvi algumas partes, parece que uma amiga minha, né, a Natália Almeida também participa aí do clipe. Conta aí como que foi, né, a produção, a música e tudo mais. Bom, a música a gente fez ali na época da pandemia, né? Naquele turbilhão de coisas que estavam acontecendo. Foi uma música que a gente trabalhou bastante tempo em cima dela, então acho que é uma das músicas mais bonitas, assim, musicalmente mesmo, de melodia e tudo mais, do que Ia Menos. Tem bastante backing vocal, um monte de guitarra, né? Uma música bem envolvente, assim. E a Natália foi peça principal no caso, porque a gente pegou e falou: Nath, a gente quer que você seja a nossa atriz, né? Vai passar lá no encontro com Fátima Bernardes, professora de história, torna atriz. Se torna atriz depois de fazer videoclipe. A gente até brincou que vai rolar um negócio desse. A gente passou a música para ela e para o Marcelo, né? O Marcelo de La Sacra, que é o do Anti-Manifesto. A gente enviou a música para eles e falou: ó, dá umas ideias, o que a gente pode fazer, quais são as cenas. Aí a gente falou: ó, tem que ser uma coisa meio, né, que a pessoa tá meio presa, meio querendo sair dali, né? Chama Ao Raiar do Sol. Então é quando você consegue meio que sair mesmo de uma situação que você estava preso, que é ali nesse meio aí de pandemia, e se trata de várias outras coisas, né? Você pode aplicar em várias outras situações, mas basicamente é isso, você está incomodado com aquilo, quer sair dali. E aí a Natália deu as ideias dela, a gente tentou fazer um take na casa de um amigo nosso, não deu certo, a iluminação não ficou legal. Aí o Marcelo fez o trabalho tudo de novo em outro lugar. Então a gente gravou esse vídeo 2 vezes, né? Um segredo aí. A gente gravou ele uma vez num ambiente fechado, não ficou legal. Fomos numa construção abandonada, aqui perto de casa, no meio do mato. Fizemos lá que tava sol, tava um dia um calor de lascar, e a gente fez, deu tudo certo, ficou essa obra linda que todo mundo pode ver aí. Deixem o like no vídeo pra gente, um comentáriozinho. Isso aí. Certo. E Gabi, falar um pouco, já que você citou aí da pandemia, né? Como que foi aí para vocês e principalmente para você, né, enquanto música, né, passar por esse momento aí tão complicado? Nossa, pra mim foi acho que pra mim, pra todo mundo, né, que toca, foi um baque assim. A gente tá acostumado a sair pra rolê final de semana, praticamente todos, né? E não tinha nada. Pra quem recebe, né, pra quem tem o dinheiro da música também, fez muita falta. A gente parou a gente fez algumas composições, né, como o Raio do Sol, mas a gente parou totalmente de fazer merchan. A gente não fizemos algumas camisetas, mas não dava nem vontade de fazer, né? Porque você não tinha como entregar, não tinha como passar uma mensagem, uma imagem para nada, para ninguém. Meu, não sei nem descrever, assim, foi um vazio, foi um hiato na vida, assim. A gente fez, acho que uma live, que o Soco na Fuça, né, ele liberou pra gente fazer também, nos convidou para fazer, a gente fez. E foi, acho que só isso que a gente conseguiu fazer na pandemia. E trabalhar em cima de música, e foi muito difícil. A gente tentou fazer essas montagens aí online. Eu acho que tem ainda um vídeo da música genérico que a gente fez, né? Que a gente gravou cada um na sala de casa, que todo mundo tava gravando assim. Mas nós do QI, a gente não tem muita estrutura de estúdio, assim,
super profissional, né? A gente tem algumas coisas, mas não cada um na sua casa. É um negócio para todo mundo da banda. Então era difícil, a gente não podia se encontrar. Então, como que ensaiar se um pegou Covid, aí não podia ver os outros? E quando a gente ensaiava, o estúdio é pequeno, a gente ficava todo mundo com medo, ficava tipo uma semana inteira sem sair de casa, só para poder ensaiar. Aí ensaiava e ficava mais uma semana sem ver mais ninguém, só para garantir que não estava doente. Mas foi um ano vazio, assim, não teve nada que eu lembro que, nossa, foi muito produtivo, muito legal, não. Só um ano bem vazio, assim. Deve ter afetado quem ganha com música. A gente não ganha com música, né? A gente só gasta. Mas deve ter afetado pesado todo mundo. Todo mundo. E é isso que eu ia te perguntar, né? A próxima pergunta aí pra você, Gabi. É muito custoso fazer música, né? Como que vocês, quanto que vocês gastam e como que vocês cobrem o prejuízo? A gente não cobre nada. A gente só gasta. A gente tenta pegar um rombo desse tamanho e fazer assim, ó. Mas não vai. É, dificilmente alguma coisa paga. Então, assim, tanto que quando o pessoal organiza as coisas, né, na nossa casa ali, no Comuna Deusa, que é a casa que o Diego tem ali em aberto, né, para fazer as coisas, a gente não gosta de cobrar entrada, porque a gente não paga as bandas, né? E a gente não é pago. As bandas não são pagas para tocar em São José. Tipo, e você já mora aqui, então você vai gastar a sua gasolina, você vai comprar cerveja no bar, você vai tocar e você vai para sua casa. Então a gente tenta fazer merchan, que é uma coisa que eu falei que já faz um tempo que a gente não faz. Música não dá nem para, pelo menos porque é menos, não dá nenhum retorno, a gente não tem selo, é totalmente independente. E é isso que a gente vive. A gente está tentando aí entrar nos projetos, ver alguma coisa que pague. Se alguém tiver alguma coisa para nos chamar, pode chamar. Mas é isso, não tem como tapar o buraco inteiro, não. É um hobby que não é barato. Assim, é mais caro que futebol, mais barato do que academia. Então, é isso, mas é mais caro do que futebol na semana e mais barato do que academia todo mês. Então a gente se diverte. E vamos aí para a última pergunta aí do nosso bate-papo. E o Gabi, é, locais aí para tocar, seja em São José e seja ou em outros lugares como Jacareí e região, vocês sentem aí que tem muito lugar para tocar ou os lugares aí ainda são escassos? Então, lugar tem lugar para tocar, mas é a que custo agora, pelo menos pra gente, do que a gente tá pensando assim. A gente vai tocar dentro da cidade, é perto, a gente vai ganhar pelo menos o que a gente vai beber, o que a gente vai consumir lá dentro. A gente tem casa de show, né? Que a gente vai e a gente tem que gastar, sei lá, a gente gasta no mínimo pra curtir o mínimo R$ 50 cada um da banda. Então, são 4 pessoas na banda, são R$ 100. Mais a gasolina. Mais a manutenção do instrumento. Então, assim, tem lugar, mas a que custo? É isso que a gente tem pensado. Então, a gente tem tentado entrar em coisas que ou vai fazer algum retorno para a banda, né? Pelo menos pagar o que a gente vai gastar, ou que a gente sabe que o convidado, né, o público, não vai gastar tanto, porque tá tudo muito caro. Então, como que a gente vai levar um público, sei lá, de 100 pessoas também para uma casa de show, que o cara vai ter que, pelo menos, sei lá, pagar R$ 10, 10, R$ 15 para entrar, para ver banda do bairro e ainda gastar 70 conto no bar, para tomar 3 cervejas. Então, assim, a gente está pensando nisso. Tem lugar, mas a que custo? E esse custo realmente é necessário para o dono da casa de show? Será que precisa cobrar, sei lá, R$ 20 para entrar? Para você não precisar nem pagar a banda que está tocando?
Todo mundo de São José, a maior parte das bandas de São José tocam de graça. Você consegue contar no dedo as bandas do underground que ganham cachê pra tocar. Então, não adianta só ter lugar, né? Isso que eu acho que eu quero dizer, não adianta ter lugar. Tem que ter um lugar confortável, tanto pra banda quanto pro público. A gente pensa nos dois, pra todo mundo curtir junto. Pessoal, antes de fazer o encerramento aí do mesa de debates, todo mundo aí está acompanhando a situação triste, né, do litoral norte aí de São Paulo, uma região próxima, né, a São José dos Campos, e o mesa de debates em conjunto aí com. Pronto, voltou. E o mesa de debates em conjunto aí com outras organizações, entidades sindicais, movimentos sociais e partidos, né, estão organizando aí um Pix para poder, né, ser revertido aí às vítimas aí desta catástrofe, né, fruto aí da crise climática e da crise ambiental. Então vamos liberar aqui algum Pix, né? Primeiramente aí o Pix do Sindicato dos Metalúrgicos, CNPJ, 60 208 634 mil invertido barra 66, Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. Vocês podem, né, ir até a sede, né, para doar, né, alimento e muito mais. E além disso, também tem, né, o Mesa de Debates também recebeu aí o Pix do PCB, Partido Comunista Brasileiro do Litoral Norte, né, que está com a sua militância aí agindo aí, né, para ajudar as vítimas dessa catástrofe, né? E o Pix do PCB é pcblnsp@gmail.com, né? PCB Litoral Norte. Então, né, doem, façam aí a sua contribuição aí, né? O dinheiro será revertido aí para as vítimas, né, dessa tragédia triste e lamentável. Então, né, eu quero aqui agradecer imensamente a Gabi, né, por ter aceitado esse convite. Gostei demais aí de bater o papo e passo a bola aí para ela fazer as considerações finais. Bom, só complementando esse problema aí que a gente teve, não, né? Que o litoral inteiro teve. Reforçando, gente, ajudem quem puder ajudar. Se não puder ajudar, compartilha aí as mensagens, né? Tem bastante Pix rodando. Muito triste e fiquei impactada também com o que aconteceu lá. Adorei, tá, Gui? Pode chamar mais vezes. Se eu falei umas bobeiras aqui, depois vocês me contam. E é isso, estamos aí para fazer underground e cutucar mesmo, entendeu? Falar o que tá incomodando a gente. É para isso que serve o hardcore e o punk rock. Certo, então é isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui agradecendo a Gabi, agradecendo também a você que estiver nos acompanhando. Não se esqueça aí de se inscrever no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente esta e outras entrevistas. Também curta a nossa página do Facebook Podcast Mesa de Debates de Tudo Pouco. Siga a gente no Instagram. E dessa vez, né, passar o outro Pix, mas o Pix do Mesa de Debates. Quem quiser contribuir aí com o canal, né, um canal independente, né, que não recebe nem dinheiro do Estado, nem do capital privado, tá aí o Pix 385 007 028 00 CPF. Lembrando que, né, esse é o Pix do Mesa de Debates, né, o Pix do canal, né, pro canal, né, e o Pix que eu passei antes é o outro, né, que é o do Sindicato dos Metalúrgicos, passando aqui de novo, que vai para ajuda aí do Litoral Norte e também, né, do Partido Comunista Brasileiro. Quem tiver outros Pix aí que esteja ajudando,
mande aí pra gente que nós do Mesa de Debates vamos estar, né, divulgando aí, né, essas ajudas. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Amanhã a gente volta, né, com tudo. Forte abraço aí a todo mundo e fui!